Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Vamos lá. Crisanta entrega para José Armando o endereço do hospital em que Esmeralda está internada. Crisanta diz que a moça e o bebê estão muito bem e que Branca ficará acompanhando Esmeralda o tempo todo. Crisanta diz que devido ao bebê ter nascido prematuro, ele ficará na incubadora. José Armando prefere não se envolver. Crisanta lamenta e comenta que ele não se permite partilhar da alegria de todos eles. José Armando diz a babá que voltará ali outro dia, quando seus pais estiverem. Fátima elogia Esmeralda e diz que nem parece que ela teve um filho. Ela diz que se sente muito bem, mas o doutor quer que fique mais uns dias. Esmeralda diz que só irá embora do hospital quando derem alta para o seu bebê. Fátima diz que o bebê está melhor ali do que na casa dela. Branca mostra para Esmeralda a roupinha que Fátima deu para o bebê dela. Esmeralda agradece pela roupa e menciona que ela não devia ter se incomodado. Fátima pede que ela a chame de tia e afirma que ama esse menino como seu sobrinho, apesar dele ser filho de Lúcio Malavé. Fátima estraga o clima. Chegam umas flores para Esmeralda. Fátima lê o bilhete e avisa Esmeralda que as flores foram mandadas por Rodolfo e Branca. Fátima pergunta a Branca se Rodolfo aceitou o neto. Branca diz que quando Rodolfo vê pela primeira vez, acabarão todas essas ideias absurdas que ele tem na cabeça. Fátima afirma que espera que sim. Graziela e Adrian namoram. Eles comemoram. Ele diz que quer matá-la de amor e a ama demais. Ele diz que é louco por ela. Adrian pede que ela lhe dê 20 beijos. Graziela o beija muito e eles são felizes. Tomás descobre tudo. Branca e Dominga ajudam Esmeralda. Graziela a visita e dá um ursinho de presente para ela. Esmeralda diz que está muito emocionada de pensar que em breve terá seu bebê em seus braços. Graziela diz que acabou de vê-lo e ele é branquinho com cabelo escuro e é lindo. Esmeralda pergunta à mãe se seu filho ficará por muito tempo no hospital. Branca diz que ele deve sair em breve da incubadora. As irmãs chegam ao hospital. Rodolfo está por ali. A enfermeira pergunta se pode ajudá-lo em algo. Ele diz que não e sai. Fátima compra um arranjo de flores, do mais caro, e pede que a moça envie para Esmeralda Penha Real, pois precisam se dar bem com essa mulher. Rodolfo se nega a ver seu neto no hospital. Seu orgulho fala mais alto do que seus próprios sentimentos. Fátima o encontra ali. Rodolfo diz que passou por ali e decidiu buscar Branca para levá-la para almoçar. Fátima diz que vão comer por ali, aproveitando que Dominga ficará com Esmeralda. Fátima se enfurece por Rodolfo estar começando a aceitar Esmeralda, mesmo que aos poucos. A moça se comunica com Branca e a chama para almoçar. Ela diz que estará esperando na recepção, pois precisa dizer a ela quem acabou de encontrar e acha que Rodolfo veio conhecer o filho da Esmeralda, mas ele negou. Branca fica surpresa ao saber que Rodolfo esteve por ali. Branca fala que agradece a Deus por isso e sabia que algum dia Rodolfo iria ceder. Graziela diz que tudo irá se resolver. Fátima diz que não será tão fácil, pois o Rodolfo pediu para ela não dizer nada. Graziela pergunta se o José Armando virá ali. Fátima acredita que não, pois o filho da Esmeralda foi o culpado da separação dele com a moça. Branca ressalta que a insegurança do José Armando foi a culpada de tudo e que ninguém sofrerá mais com esse rompimento do que ele. Fátima comenta que a viagem à Casa Grande mudou a vida de todos. Branca diz que graças a essa viagem encontrou sua filha e ela lhe deu seu presente mais valioso. Branca diz que apoiará a Esmeralda no que ela decidir. Branca comenta que encontrou Adrian Lucero ali no hospital. Fátima se incomoda e Graziela fica sem jeito. Esmeralda diz a Dominga que queria ser outra pessoa, uma que pudesse ver, para saber como seu filho é. Dominga pergunta sobre a operação dos olhos dela. Esmeralda diz que assim que puder, se encontrará com o Dr. Lascaino para ele operá-la. Dominga pergunta como ela irá pagar. Esmeralda afirma que continuará trabalhando com a irmã Piedade. Dominga acredita que ela não terá dinheiro suficiente para pagar tudo.
Esmeralda afirma que Álvaro irá ajudá-la, pois no hospital em que ele atende, geralmente são pacientes de poucos recursos. Álvaro se encontra com Sebastião. Sebastião diz que veio buscar o José Armando, pois irá com ele na exposição de arte. Sebastião pergunta se Álvaro conhece a pintora. Álvaro diz que ela é filha do diretor deles. Sebastião crê que a mulher é feia. Álvaro pergunta sobre a Esmeralda. Sebastião diz que ela está bem e que já teve o bebê. Álvaro fica curioso para saber o hospital em que Esmeralda está. Esmeralda diz à mãe que Dominga quer ficar com ela essa noite. Branca permite, mas pede que Dominga vá à cantina comer um pouco. Branca decide levar a senhora para hangar. Sebastião comenta com José Armando que acha que o Dr. Pérez Montalvo já está querendo que ele seja genro dele. José Armando pede que ele não fale besteira. Sebastião diz que percebe o interesse de Bernardo nele, querer conhecer a filha dele. Sebastião conta para José Armando que o Álvaro lhe perguntou da Esmeralda. Esmeralda dorme abraçada ao urso. Ela escuta batidas na porta de seu quarto. E quem chega ali é Álvaro Lascaino. Ele entrega flores para ela. Ela percebe que são rosas e elogia. Álvaro diz que trouxe rosas bonitas para uma mãe bonita. Esmeralda se recorda de Álvaro e fala que hoje conversou sobre ele. Esmeralda diz que quer ser operada, pois está morrendo de vontade de conhecer seu filho. Álvaro diz que viu o bebê e ele é perfeito e só está na incubadora como medida de proteção. Álvaro revela que em breve ela poderá ver o filho. Esmeralda deseja que Deus o abençoe e agradece. Fátima fica sabendo por Tomás que Graziella tem se encontrado com Adrian por aí para namorar. Fátima fica enfurecida. Graziella está deitada chorando e pensando no Adrian. Ela diz que não será possível seu amor com ele e não será concretizado. Branca se despede de Esmeralda. Esmeralda diz que está muito feliz, mas não consegue evitar de pensar em José Armando. Branca diz que tem esperanças dele voltar com ela, pois ele sofre, já que a ama muito. Esmeralda diz que José Armando não voltará, mas se voltar, o aceitará, pois ele lhe fez muita falta. Ela diz que não tem ressentimento, ainda mais agora que Deus lhe deu o presente mais maravilhoso, que é o seu filho. Esmeralda diz que se José Armando aparecesse arrependido, o aceitaria de volta. Branca diz que faz meses que ela e José Armando estão separados, e ele já teve tempo de pensar e perceber a falta que ela faz. Esmeralda diz que ele nem sequer veio vê-la. Branca acredita que nessas horas José Armando deve estar desesperado para vê-la. Esmeralda pede que a mãe não desperte ilusões nela. José Armando sofre e se atormenta, pensando no que Crisanta lhe disse sobre o bebê de Esmeralda. Ele pensa em ir ao hospital, onde a amada está. Dominga diz a Esmeralda que o médico dos olhos não morrerá tão cedo, pois apareceu justo hoje que falaram dele. Esmeralda diz que está muito emocionada com a possibilidade de ser operada e ver seu filho. Esmeralda pede que Dominga chame a enfermeira, pois pedirá ajuda a ela. Álvaro janta com a mãe. Ele diz que os médicos não têm horário. Ela diz que ele trabalha demais e devia se distrair. Álvaro diz que não se lembra de onde colocou o convite para ir ao Hospital do Espírito Santo. Ela diz que ajudará ele a procurar. Álvaro diz que acontecerá uma exposição nesse hospital e quer que ela vá com ele. Hortência diz que tem vergonha e prefere ficar em casa para não acharem que ela é uma dessas mães crudentas que controlam a vida dos filhos. É, dona Hortência, você definiu a Fátima todinha, viu? Álvaro diz à mãe que todos os seus colegas a elogiaram. Ele comenta que a filha do Dr. Pérez Montalvo é uma escultora brilhante e por isso farão a exposição. Hortência pergunta se essa moça é jovem e bonita. Álvaro diz que não faz ideia, pois não teve oportunidade de conhecê-la. Álvaro pergunta por que tanto interesse. Hortência diz ao filho que ele tem uma vida muito solitária e adoraria que ele encontrasse uma mulher e formasse uma família, pois está ansiosa para ter netos. Ele diz que está gostando muito de uma moça que o impressionou desde o primeiro momento. A enfermeira leva Esmeralda até a incubadora. A enfermeira descreve como é o bebê de Esmeralda. Esmeralda diz que seu filho é uma criança feliz e o amou desde a primeira vez que soube que ele estava dentro dela. Esmeralda diz que viverá pelo seu filho e fará todo o esforço possível para enxergar, e ambos ficarão juntos, até que Deus a leve desse mundo.
Esmeralda chora e fala que Deus já lhe deu sua maior bênção, que é o seu filho. De repente, José Armando aparece ali. A enfermeira pergunta se ele quer alguma coisa. José Armando se aproxima de Esmeralda e em seguida sai, sem dizer nada a Esmeralda. Fátima briga com Graziela. Ela fica igual um demônio e pergunta à filha desde quando Adrian está ali, pois já ficou sabendo dos encontros dela com ele. Graziela pede que ela lhe solte. Fátima diz que o Adrian veio atrás dela e estava tranquila, achando que já tinham se livrado desse infeliz. Graziela pede que a mãe não ofenda seu homem. Fátima critica por ela andar em público com um sujeito como esse, um caipira ignorante. Fátima diz que de agora em diante ela sairá só com José Armando ou com ela. Pela noite, Adrian canta na vila e a Aurora o observa mordendo os lábios e o desejando de longe. A Aurora se aproxima de Adrian e sorri para ele. Ela elogia o bonitão. Ele diz que daqui a pouco vai sair para trabalhar. Ela pede que ele continue cantando. Ele diz que pode cantar outra, pois essa só canta para a mulher que ama. Ele diz que há muitas coisas que o separam, pois Graziela é de outro mundo. A Aurora afirma que quando se ama de verdade, as diferenças não importam. Adrian diz que são palavras lindas, mas a realidade é diferente. Adrian diz que espera que ela não sofra por um amor impossível. Já pela manhã, Aurora e Socorro arrumam a casa para receberem Esmeralda de volta ali. Esmeralda diz a Dominga que está muito emocionada, pois pegará seu filho nos braços. Branca chega e entrega o filho de Esmeralda nos braços dela. Esmeralda se emociona ao segurá-lo. Ela chora muito e beija o bebê, dizendo que é o seu filho. José Armando diz a Sebastião que irá ao Hospital do Espírito Santo, pois o doutor Pérez Montalvo está o esperando para uma operação. José Armando afirma que é o caso de uma mulher que sobreviveu de um incêndio, mas sofreu queimaduras no rosto e nas mãos. Sebastião pergunta se José Armando já conheceu a filha do diretor. Ele diz que conhecerá ela na exposição. Sebastião chama o amigo para sair e pede que ele chame Graziela e as amigas dela. José Armando revela que está sem ânimo para sair para a farra. Sebastião pergunta se ele não foi conhecer o filho dele. José Armando diz que prefere não falar disso. Acontece o batizado do filho de Esmeralda, na presença de Branca, Crisanta, Dominga, Adrian e Aurora. Irmã Piedade também assiste ao batizado. O bebê é batizado como José Rodolfo. José Armando se prepara para entrar numa cirurgia. Ele diz nos seus pensamentos que precisa esquecer de Esmeralda. Fátima diz a Graziela que precisa fazer uma visita urgente e pede que ela não saia dali. Graziela diz que não pode ficar presa. Fátima diz que se ela quiser ver as amigas, que as chamem ali. Dominga arruma as coisas. Branca diz que já está tudo pronto e pede que Crisanta dê ao Nicolas o que precisam levar. Esmeralda agradece à mãe por ela não ter contado nada a ninguém do batizado do José Rodolfo. Branca pergunta se ela não quer ir para casa. Esmeralda diz que sabe que é triste, mas prefere não ir para casa, pois não quer ser um obstáculo na relação dela com José Armando, e nem quer que ela tenha problemas com seu pai. Esmeralda pede que a mãe evite falar dela e do seu filho com Rodolfo. Amélia serve um chá para Rodolfo e diz que Branca não telefonou, mas avisou que viria almoçar. Rodolfo pergunta se Branca falou se alguém irá ocupar o quarto de hóspedes. Amélia comenta que não. Rodolfo vê que alguém chegou. Branca chega em casa e pergunta a Rodolfo como foi. Ele diz que bem. Ele pergunta se ela veio sozinha. Branca diz que não. Branca avisa que Esmeralda saiu do hospital hoje e ela e seu neto estão muito bem e batizaram o bebê hoje de manhã. Rodolfo se irrita por Branca avisá-lo sobre tudo bem depois, sem consultá-lo antes. Ela pede que ele não se zangue. Esmeralda já está na casa de Socorro. Enquanto toma café, ela comenta com eles que seu bebê é muito dorminhoco. Socorro diz que isso significa que ele é saudável, pois o sono alimenta o bebê. Dominga elogia o biscoito que Socorro preparou. Aurora diz que sua mãe fez aquele biscoito justamente para essa ocasião. Esmeralda agradece a Socorro por tudo, por serem boas com ela, como se fossem da mesma família. Aurora diz que são, pois agora é comadre dela. Dominga diz que os padrinhos deveriam ser casados. Esmeralda diz que Aurora e Adrian não são casados, mas foram muito bons com ela e sabe que se um dia for necessário, eles irão cuidar do José Rodolfo. Dominga diz que só Deus sabe do futuro e talvez Adrian e Aurora terminem juntos. Os dois riem de vergonha.
Doris e Tânia visitam Graziella. Elas escutam músicas e fofocam juntas. Graziella recebe uma ligação de Adrian. Ela fica feliz por ele ter ligado. Ele diz que foi difícil ligar. Graziella diz que pensa nele o dia todo. Adrian sorri e pergunta se é mesmo o amor dela. Ela diz que sim. Graziella revela que sua mãe descobriu que ele já está ali e ficou em casa. E agora, todas as vezes que sai, nunca sai sozinha. Tânia e Doris riem e dizem a Graziella que sabem que ela está falando às escondidas com um namorado misterioso. Fátima visita Lúcio Malavé e o parabeniza, informando que o filho dele já nasceu. A baranga diz que se sentiu na obrigação de informá-lo sobre tudo. Fátima ainda diz que Esmeralda não irá morar com os pais e continuará na vila onde está. Fátima dá para Lúcio o endereço de Esmeralda. Ele diz que já tem um endereço e conhecerá seu filho muito antes do que todos imaginam. Tânia pede a Graziella para convidarem o José Armando para irem ao bar que abriu no centro. Graziella prefere não sair. Doris insiste e pede que Tânia vá com calma, pois José Armando é só da Graziella. Graziella diz que eles não têm nada a ver e gosta dele apenas como seu primo. Elas acabam ligando. Graziella convida ele para sair com ela e suas amigas em um bar do centro. José Armando avisa que não pode. Ele fala com Tânia e diz que essa noite não conseguirá, pois irá a uma exposição de esculturas. Dominga vai ao quarto e vê Esmeralda e o bebê dormindo juntos. Ela cobre os dois. Dominga informa Socorro que Esmeralda e José Rodolfo estão dormindo igual dois anjinhos. Socorro diz que as mamadeiras estão no esterilizador. Fátima elogia a beleza de Graziella e diz que José Armando ficará orgulhoso e ela roubará a cena do evento. Graziella diz que quem roubará a cena e será a sensação da noite será a escultora que irá expor suas obras. Já pela noite, Bernardo chega com Georgina ao hospital. Há muitos convidados no local. José Armando não consegue esquecer Esmeralda e tem seu pensamento fixo na moça. Bernardo chega ali, cumprimenta José Armando e apresenta sua filha Georgina a ele. Georgina sorri para o galã e ele retribui o sorriso. Georgina se apresenta a José Armando e eles se dão bem. Enquanto isso, Adrian canta com um grupo de mariachis. A Aurora chega com seu amigo no local onde Adrian está. Adrian canta com muito sentimento. Dominga pede que Esmeralda agasalhe bem o bebê. Esmeralda diz que a irmã Camila lhe ensinou e disse que ela não pode apertá-lo muito. Dominga diz que ela sabe muitas coisas e será uma ótima mãe. Esmeralda diz que espera que a Virgem de Guadalupe lhe ilumine, pois terá que ser mãe e pai ao mesmo tempo. Dominga elogia o bebê e avisa que José Armando não sabe o que está perdendo. Esmeralda diz que, apesar de tudo, sente pena dele, pois ele deve estar sofrendo muito. Dominga diz que ele não merece compaixão. Esmeralda afirma que não odeia o José Armando, pois o amou demais. Dominga diz que ele a abandonou. Esmeralda diz que ainda assim não consegue odiá-lo, pois quando se tem um filho, eles têm muito amor por dentro e gratidão à vida, que se sentem incapazes de um sentimento ou pensamento maldoso, e a alma se contagia com a grandeza. E por isso, há algumas mães que têm capacidade de sacrifício, compreensão e perdão. Enquanto isso, a festa segue a todo vapor na exposição de artes de Georgina. José Armando não tira o olho da moça bonita. As amigas de Graziella brindam com Sebastião para que ela se reconcilie com José Armando. Tânia se interessa em Álvaro. José Armando diz que aquele é o Álvaro, um excelente oftalmologista. Álvaro elogia a exposição de Georgina. Bernardo diz que são as obras mais recentes dela. Georgina diz que adora aquela obra e se chama Vida. Tânia e Doris se animam ao verem Álvaro se aproximando. Ele cumprimenta José Armando e todos. Álvaro diz a Graziella que José Armando falava muito dela. Doris diz que eles namoraram a vida toda e podem até voltar. Tânia dá uma taça de champanhe ao Álvaro e brinda por ter conhecido ele. Os demais também brindam. Branca reza a Deus antes de dormir. Rodolfo pergunta por que ela reza tanto. Branca diz que tem muito para agradecer.
Rodolfo pede que ela se deite e que continue rezando amanhã. Branca diz que hoje quer agradecer a Deus e à Virgem Santa, porque Esmeralda saiu bem do hospital e seu neto é saudável e lindo. Branca revela que não falou nada do batizado, porque Esmeralda pediu segredos sobre o assunto. Branca diz que Esmeralda não queria incomodá-lo. Rodolfo diz que não precisa, que pensem por ele. A Aurora passa a mão em Adrian. Ele diz que ela deveria estar dormindo, pois está tarde. A Aurora diz que sua mãe sabe que ela veio ali, vê-lo. Ele diz que ela pode ficar só mais um pouquinho ali. Na exposição, todos os convidados apreciam as obras de Georgina. Os fotógrafos aproveitam para tirar fotos de José Armando e Graziella juntos. Tânia pede a todos para se animarem, pois podem ficar só um pouquinho ali. Tânia chama todos para irem a Garibaldi, ouvir música boa. A Aurora não cansa de admirar Adrian cantando com um grupo de mariachis. Fátima avisa Branca que José Armando saiu com Graziella e as amigas dela para uma exposição de artes. Branca fica feliz. Fátima diz que espera que os filhos deles se reconciliem. Branca diz que o José Armando ama a Esmeralda. Fátima diz que ele nunca será feliz agora devido ao filho dela, pois a dúvida sempre existirá entre eles. Esmeralda diz ao filho que será operada. Ela reza a Deus para conseguir enxergar e conhecer o rosto do seu menino. A exposição continua. José Armando se despede do Dr. Pérez Montalvo e agradece pelo convite. Ele também se despede de Georgina e diz que foi um prazer conhecê-la. Álvaro também se despede. Bernardo comenta com a filha que o Dr. Penha Real é muito agradável. Georgina diz que ele parece uma ótima pessoa. Álvaro decide não sair com José Armando e os amigos dele. Tânia insiste, mas ele decide ir embora e dá tchau para todos. Rodolfo diz à esposa que não se incomoda, que Fátima continue esperando que José Armando e Graziella terminem juntos. Branca diz que ele ama a Esmeralda e só pode ser feliz com ela. Rodolfo pergunta por que ela insiste em ver reconciliação onde não existe. Branca argumenta que sempre pede a Deus que una José Armando à Esmeralda, pois o neto deles precisa do pai. Rodolfo diz que já está se cansando, porque ela só fala do mesmo assunto naquela casa e devia aceitar as coisas como são. Branca diz que nunca aceitará que seus filhos destruam as próprias vidas, pois o que mais lhe importa é a felicidade deles. Rodolfo diz que esteve pensando em comprar um apartamento para José Armando e gostaria que ela fosse junto. Branca pergunta sobre a filha deles, o que ele pretende comprar para ela. O orgulhoso fica calado. Aurora elogia Adrian e diz que ele canta bem demais. O amigo de Aurora sai para buscar seu carro. Aurora diz a Adrian que gostaria de ficar com ele até o fim. Ele diz que ela devia ir para casa já, pois uma jovem decente não fica na rua até essas horas. Graziella e José Armando se aproximam do local. Eles chegam ali. A Aurora diz a Adrian que gostaria muito de conhecer um rapaz igual ele. Ela diz que o ama muito e dá um beijo na bochecha dele. Graziella vê tudo. José Armando chama Adrian. Ele os vê. Dominga prepara uma madeira para o bebê de Esmeralda e a entrega para ela. Dominga comenta que o bebê come demais. Esmeralda diz que logo ele ficará bem forte e grande. Esmeralda comenta que depois da visita do Dr. Álvaro no hospital, renasceu nela a esperança de voltar a ver. Esmeralda afirma para Dominga que quer enxergar seu filho. Dominga diz que assim que acabar o resguardo, podem ver o médico. Esmeralda diz que quer procurá-lo antes, para ele já ir se preparando. No dia seguinte, Fátima conta para José Armando que não sabe mais o que fazer com Graziella, pois ela tem estado deprimida demais e não tem vontade de sair para nada, e só as amigas fazem companhia a ela. José Armando lamenta. Fátima diz que Graziella sente falta dele e pergunta se ele não a ama mais, pois poderia assegurar que ela ama ele com todo o coração. Fátima diz que é horrível ver um filho sofrer e não poderem fazer nada.
Fátima revela a José Armando que Lúcio Malaver ligou para ela e já está sabendo tudo sobre Esmeralda e disse que irá aparecer para reclamar a paternidade do filho. Rodolfo pede a Branca para ir com ele comprar o apartamento para o José Armando. Branca diz que vai pedir a Crisanta para ir sozinha ver a Esmeralda e o encontrará depois. Rodolfo pergunta como se chama o neto dela. Branca diz que ele se chama José Rodolfo, José como pai, e Rodolfo pelo avô, que é ele. Fátima diz a José Armando que Lúcio Malaver está disposto a reclamar o filho e ligou para ela por covardia. José Armando pergunta como Lúcio localizou ela. Fátima diz que talvez ele tenha contato com a Esmeralda e esteja sabendo de tudo o que aconteceu com ela. Esmeralda nina seu pequeno. Dominga chega com um pouco de chá para o bebê. Esmeralda pergunta por que o bebê está chorando tanto. Dominga diz que ele deve estar com dor na barriga. Esmeralda diz que se preocupa por ele chorar tanto. Dominga diz que o bebê come demais. Dominga descreve o bebê para Esmeralda. Esmeralda sorri e começa a imaginar seu pequeno. Dominga diz que o bebê é igualzinho ao José Armando. Fátima pede que José Armando não a engane, pois sabe que ele está sofrendo muito pela Esmeralda, mas essa obsessão vai acabar com ele, porque Esmeralda deve estar pensando em recomeçar a vida com o pai do bebê. Fátima insiste para José Armando tentar ficar com a Graziela novamente e que se dê uma outra oportunidade de ser feliz com ela. Graziela chora em seu quarto e se lembra de quando viu Adrian quase beijando a Aurora. Graziela morre de ciúmes. Doris chega ali e pergunta à amiga o que ela tem. Graziela diz que o ama com loucura, mas ele a enganou. Ela diz que está desesperada. Doris diz que tudo tem solução e pede que ela fale com o José Armando. Graziela diz que está apaixonada por Adrian Lucero, o peão da Casa Grande. Doris fica passada. Doris descobre que Adrian é o namorado misterioso de Graziela. Graziela admite tudo, mas fala que Adrian tem sentimentos nobres e uma ternura que ela nunca tinha sentido antes. Ela diz que o Adrian abandonou tudo para procurá-la e sofreu muito para achar trabalho ali. Graziela diz que o Adrian canta num conjunto. Doris se lembra de quando o Adrian estava no trem. Graziela confessa que era ele mesmo. Adrian comenta com Esmeralda que o filho dela dorme demais. Esmeralda diz que ele acabou de pegar no sono agora mesmo, mas chora muito. Adrian diz que se ela pudesse ver, perceberia que o bebê está quietinho e contente. Esmeralda pergunta se ele já escreveu para Florzinha. Adrian diz que ainda não, e não quis fazer isso antes de conseguir um bom emprego. Esmeralda diz que ele já conseguiu. Ele diz que ganha alguns trocados, mas não consegue se acostumar a trabalhar de noite. Esmeralda pergunta o que ele pretende fazer. Ele diz que continuará procurando e está pensando em ir à Casa Grande, caso consiga um dia de folga. Esmeralda diz que irá escrever uma carta para Florzinha e para o Firmino, para ele entregar. Esmeralda pergunta sobre Graziela. Adrian diz que ela está cada vez mais distante dele e está se iludindo à toa. Adrian fala que Graziela esteve na festa com os amigos e com o José Armando. Esmeralda fica surpresa. Doris diz a Graziela que ela está doida da cabeça. Graziela diz que não queria se apaixonar pelo Adrian, mas ele é sincero, sensível, forte e carinhoso, que lhe conquistou. Doris diz que isso é bonito, mas ela está se metendo numa enrascada. Doris comenta que é perigoso demais os jornais anunciarem isso e ela ficar na boca do povo. Graziela sofre muito. Rodolfo vai com Branca conhecer alguns apartamentos. Branca diz que são lindos, mas achou muito caros, no preço de uma casa praticamente. Branca diz que quem tem que escolher é o José Armando. Rodolfo diz que queria fazer uma surpresa. Rodolfo comenta que talvez José Armando queira uma casa. Branca diz que seria emocionante se Deus iluminasse José Armando para ele se reconciliar com Esmeralda. Rodolfo diz que ele devia se reconciliar com a Graziela e formar uma família como tinham planejado. Branca diz que tinham, mas não podem tomar conta da vida dos filhos. Branca diz que o mais justo seria José Armando pedir perdão à Esmeralda, se casar e ser feliz com ela e o bebê. Doris pede desculpas a Graziela.
Graziela diz que ela tem razão, mas está sofrendo demais com tudo isso. Doris aconselha a amiga a se casar, pois ela pode ficar com José Armando ou Emiliano, porque só assim ela tirará essa loucura da cabeça. Adrian espera por Graziela para um encontro, mas ela não aparece. Quem aparece é Fátima. Ela diz que não pedirá nenhuma explicação a ele. Fátima entrega para ele uma carta que sua filha mandou para ele. Fátima diz que Graziela se reconciliou com José Armando e pediu para entregar aquilo para ele, pelos danos e prejuízos que causou. Fátima diz que espera que ele saia da cidade, de uma vez por todas. Ele grita com ela e proíbe que ela fale assim com ele. Fátima diz que dela ele não proíbe nada. Fátima humilha Adrian, o chama de morto de fome e diz que ele só pode desejar conquistar uma mulher que trabalhe de empregada, doméstica ou que more na vila imunda que ele vive. Ele pede que ela não o ofenda, pois pode esquecer que ela é uma mulher. Crisanta vê o bebê de Esmeralda. Dominga diz que ele acabou de tomar banho. Dominga deixa as duas a sós. Crisanta elogia o bebê de Esmeralda. Esmeralda pergunta pela sua mãe. Crisanta diz que ela foi resolver umas pendências com Rodolfo. Esmeralda diz a Crisanta que quer operar seus olhos e pede que ela marque uma consulta com o doutor Álvaro para que ela seja operada. Esmeralda diz que quer ver seu filho, criá-lo e cuidar muito bem dele. Ela diz que cada dia que passa deseja isso mais. Crisanta diz que vai marcar a consulta hoje mesmo. Esmeralda agradece e deseja que Deus abençoe Crisanta. Florzinha comenta com o pai que não chegou mais nenhuma carta ali. Firmino visita os dois. Dionísio o convida para almoçar. Firmino agradece, mas diz que já comeu. Dionísio diz que a última notícia que souberam foi do divórcio da Esmeralda. Florzinha critica José Armando. Firmino diz que Melésio está sofrendo muito, com saudades da Esmeralda. Melésio está na cachoeira, tristonho e depressivo, sofrendo pela ausência de Esmeralda. Georgina vai ao consultório do pai. Ela diz que por ele reclamar pela sua falta de atenção, veio vê-lo. Bernardo diz que o evento foi um sucesso. Georgina pergunta por José Armando. Bernardo diz que José Armando o auxilia de manhã no hospital, mas à tarde ele termina a especialização na faculdade. Bernardo diz que fica feliz por ela ter simpatizado com José Armando. Georgina diz que ele faz seu tipo. José Armando e Sebastião chegam à faculdade. Sebastião aconselha o amigo a se distrair com outras mulheres e dá de exemplo a filha do Dr. Pérez Montalvo. Crisanta liga para José Armando e pede para ele o telefone do Dr. Álvaro Lascaino, pois quer marcar uma consulta para Esmeralda. A secretária de Álvaro recebe uma ligação de Crisanta. Crisanta marca a consulta de Esmeralda e Álvaro fica interessado. Melésio chega ao cemitério e pede a Firmino para irem logo para a capital, pois quer reencontrar sua rainha Esmeralda. Socorro avisa Esmeralda que estão ligando para ela, e é um velho. Sebastião entende que José Armando tenha se alterado por Esmeralda ter marcado consulta com Álvaro. José Armando diz que não se interessa por isso, e por ele, Esmeralda pode fazer o que quiser. José Armando diz que Álvaro tem um interesse especial por Esmeralda. Sebastião diz que ela é livre e pode reconstruir a vida ao lado de outro, ou do homem que ele diz que é pai do filho dela. José Armando diz que se Lúcio aparecer ali, é capaz de matá-lo. Esmeralda atende o telefone e percebe que é Lúcio Malavé. Lúcio diz que veio para a capital à procura dela e do seu filho. A moça fica apavorada.